Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Rocha Mazo Advogados aqui no YouTube. Esse é o quadro Seu Direito no Agro. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante para o agronegócio brasileiro e mundial. Questão do seguro rural no Brasil e no mundo. Crise, regulação e soluções. Se você se interessa por seguro rural, se você se interessa por estabilidade alimentar no mundo e as suas implicações, esse vídeo é para você. Então eu gostaria de te convidar para ficar até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo e vai aprender muita coisa interessante. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você, que é nosso ouvinte, nosso telespectador aqui no YouTube e que está passando por aqui no canal, se não é inscrito, para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, a sua curtida, seu comentário, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho ali do canal para que os nossos conteúdos cheguem até você. Nós fazemos esses conteúdos pensados, estudados e preparados para você que está aqui aprender junto conosco de uma forma muito objetiva, muito clara e transparente, de uma forma que você entenda, sem juridiquês e de uma forma bem clara. Nosso objetivo sempre foi trazer uma safra segura, mesmo sem contratar um seguro, e hoje você vai ver um dos motivos mais preponderantes e importantes pelos quais nós desenvolvemos o nosso método Roma, o nosso método de preparação do produtor rural no empresário rural, onde ele aprende a ter uma safra mais segura, mesmo sem contratar um seguro, porque você vai ver que a dificuldade de contratar seguro rural no Brasil e no mundo está cada vez maior. Não é verdade, Pedro? Exatamente. Estou aqui com o Pedro Avelino, meu fiel escudeiro, meu parceiro aqui na preparação dos conteúdos. E aí, pessoal? E é o cara que faz tudo isso ficar mais bonito, mais claro, mais objetivo para você. Então, vamos passar efetivamente aos tópicos do vídeo. Nós dividimos o vídeo em 4 partes e uma conclusão com uma mensagem final, que é a nossa análise conjuntural. Então, a abertura é para chamar a atenção de você para queda da cobertura do seguro rural, conforme matéria publicada pelo portal Poder 360. A segunda parte é a regulação do seguro rural e do seguro privado no Brasil, que está sofrendo alterações através da resolução SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, número 55 de 2025, e a nova lei 15.040 de 2024. Vamos traçar um pouco do paralelo e como isso vai funcionar daqui para frente. Um panorama global que mostra o risco sistêmico do seguro em nível mundial, uma matéria recente que a Forbes Brasil publicou e chamou a atenção para esta questão, e o que efetivamente deve ser feito, está se tentando fazer no curto, médio e longo prazo, através de uma análise conjuntural e as propostas que devem ser levadas adiante, e nós vamos verificar efetivamente o que vai acontecer, a efetividade e o impacto dessas alterações no mercado de seguro privado no Brasil e no mundo. Então, a partir daí, você está vendo aqui essas informações que saíram na matéria do portal Poder 360, demonstra que em 2021 o Brasil tinha 13,7 milhões de hectares segurados, ou seja, 4 anos atrás. O ano passado, 2024, esse número caiu para 7,2 milhões, ou seja, uma queda de 47%. Praticamente a metade da área segurada em 2021 para 2024. Houve uma queda praticamente na metade. Para 2025, a previsão é de queda ainda maior, atingindo níveis de 2018, ou seja, cerca de 4 milhões de hectares, em razão do corte de 42% no orçamento do PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é o programa governamental que, como você vê, subvenção. O governo, através de uma parte do Plano Safra,
ele coloca um dinheiro para subvencionar, ou seja, para pagar parte dos prêmios dos seguros rurais para que isso fique mais barato, mais acessível ao produtor rural. Mas em decorrência de um corte de orçamento que foi feito no ano de 2025, esse valor está menor e isso efetivamente está impactando, o seguro está ficando mais caro, os riscos estão maiores para as seguradoras, necessariamente é uma conta que não fecha e o impacto é direto. A área de seguro coberta está cada vez menor, expondo ainda mais os produtores ao risco climático, aos riscos de comercialização, aos preços, a tudo aquilo que impacta a atividade agrícola, que é uma empresa a céu aberto e está mais exposta do que qualquer outra atividade desenvolvida economicamente no Brasil e no mundo. Então, a partir dessa questão conjuntural, desses números que foram divulgados, esses números são reais, nós temos que observar o impacto colateral disso. As indenizações, nós vimos que o número de área coberta diminuiu, ou seja, menos apólices foram contratadas, menos áreas foram cobertas, só que as indenizações cresceram de forma explosiva, de 781 milhões em 2013 para mais de 60 bilhões em 2024. Pedro, nós estamos falando de um aumento de 6.000%. De 1 bilhão, de 6.000%, não, de 600%, de 781 milhões para 60 bilhões. Imagina o impacto disso para as seguradoras. Então, efetivamente, quando a seguradora começa a ter que fazer muita indenização, ela começa a ficar mais criteriosa na concessão dessas apólices. E muitas seguradoras vinculadas e aptas a fazer seguro rural no Brasil sequer fazem seguros de determinadas coberturas e determinadas culturas. Então, esse impacto é direto na vida do produtor rural. Então, o cenário evidencia um desequilíbrio sistêmico, menos cobertura, mais risco climático, maior exposição financeira, afetando as companhias seguradoras, afetando o produtor rural, afetando o sistema e trazendo instabilidade a toda a cadeia alimentar e energética do mundo, como você vai ver. E isso é preocupante e isso tem que... O Brasil, o mundo tem que entender, e isso está sendo trabalhado, mas não se encontrou ainda uma fórmula de como equalizar isso. Como melhorar a cobertura securitária para o produtor, como garantir que as seguradoras não vão ter prejuízos bilionários, como a gente está vendo, e que elas tenham apetite, elas tenham interesse em segurar a atividade agropecuária e que isso efetivamente melhore o cenário que hoje nós estamos vendo com essas quedas vertiginosas nas coberturas e nas áreas cobertas por seguro. Então, para finalizar essa parte, só trazer que as principais seguradoras habilitadas do Programa de Subvenção do Seguro Rural são a Allianz, a Essor, Mafre, Porto Seguro, Sompo, Sancor, Suíça, Tóquio Marine, entre outros. São pelo menos 16 companhias seguradoras habilitadas, credenciadas a operar seguro rural no Brasil, a maior delas, o BB Seguros, a seguradora do Banco do Brasil. Certo? Então, visto o cenário, visto o que está acontecendo, o aumento das indenizações, diminuição da área coberta, cenário não muito positivo, nós temos agora a entrada em vigor de uma nova resolução da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, a de número 55/2025, e foi aprovado o ano passado, em dezembro, a nova Lei de Seguros Privados no Brasil, que é a Lei 15.040/2024. Eu gostaria de pedir para o Pedro trazer aqui, só para ilustrar e mostrar para você no portal do Planalto, a Lei 15.040, que nós efetivamente podemos verificar a sua disposição. Dispõe sobre normas de seguro privado, revogando alguns dispositivos do Código Civil que tratavam de seguro, e do Decreto-Lei 73 de 1966, que tratava de seguro privado. Então, é muito importante para o setor que houvesse uma regulação, uma legislação mais moderna, que
efetivamente pudesse observar os fenômenos que acontecem hoje, as mudanças que o mundo teve, e pudesse disciplinar. Essa lei vai entrar em vigor em dezembro de 2025, porque quando ela foi aprovada, colocou-se uma vacância, né? É o prazo entre a publicação da lei e a sua efetiva vigência, chama vacância, chama vacatio legis, né? No ponto de vista jurídico, a vacância da lei. É o período onde a lei existe, está publicada, ela está no mundo jurídico, mas ela não está produzindo efeitos ainda. Ela vai produzir efeitos a partir de dezembro. Então, a partir de dezembro, essas normas de seguro serão aplicadas e nós teremos, para 2026, uma nova realidade nas apólices que vão impactar não só o agro, como seguro de casa, seguro de carro, seguro de produção, seguro de aeronave, enfim, todo tipo de seguro privado contratado no Brasil vai ser impactado por essa lei e nós vamos acompanhar o que vai acontecer, mas é uma lei que efetivamente traz melhorias ao sistema e modernização. Tá? Então, só trazer aqui que nós estamos acompanhando e isso vai acontecer também. E eu também gostaria de trazer a resolução SUSEP, né? Aqui, ó, o portal do governo. SUSEP publica normativo com condições referenciais para planos de seguro rural submetidos à subvenção econômica do prêmio, que é o PSR. Veja como a nossa matéria, a nossa análise aqui hoje é atualíssima. Essa resolução entrou em vigor segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025. Esse vídeo está sendo gravado dia 4 de setembro de 2025. Então, nós pegamos essa resolução, entendemos, analisamos e só estamos trazendo aqui porque, como a gente sempre promete, não é um canal de análise jurídica para advogados. Apesar de que muitos advogados nos acompanham e tiram dessas informações estudos, né, Pedro, que podem ser avançados, o advogado que está aqui nos vendo, ele pode se qualificar com estudos que nós fizemos e estamos compartilhando, e você que é advogado ou advogada pode se especializar e buscar mais informações, estudar mais, se quiser trocar ideias com a gente, fazer parcerias, quiser entender um pouco mais, pode entrar em contato com a gente. Vários advogados, vários colegas, né, Pedro? Vêm os nossos vídeos, entrem em contato com a gente na comunidade que está aqui, né, na descrição do vídeo e podem vir conversar com a gente para entender melhor e aplicar os conceitos que a gente aplica no dia a dia, nos seus escritórios, em parceria, fazendo situações que melhorem a vida do produtor, da produtora e das pessoas em modo geral. Correto, Pedro? Exatamente. Então, pode descer um pouquinho, Pedro, só para passar aqui que essa resolução em 20 de agosto foi publicada no Diário, começou a valer. Ela tem as suas intenções aqui, que é a redução de assimetrias de conhecimento entre seguradoras e segurados, ou seja, é a forma de comunicação entre a seguradora e a pessoa que quer contratar, dar maior agilidade na concessão da subvenção, simplificando a análise dos produtos, reduzir o custo regulatório e de supervisão e aumentar a qualidade das cláusulas, oferecendo mais clareza, previsibilidade, pode descer um pouquinho aí, Pedro, previsibilidade e respeito de coberturas, prazos e regulações de sinistro. O que isso quer dizer? Essa resolução veio para simplificar, facilitar e transformar a relação segurador e segurado em algo mais fácil de acontecer. Tá? E eu gostaria de destacar essa fala da diretora Jéssica Bastos, que ela diz o seguinte: a adoção dos referidos clausulados são as cláusulas dos contratos de seguros, tá? Aumenta a qualidade e clareza na redação dos contratos, que isso é muito bom. O contrato tem que ser claro, tem que traduzir a relação de uma forma que tanto o contratante quanto o contratado entendam efetivamente o que está sendo contratado, contribuindo para reduzir a assimetria de informação. O que é a assimetria de informação? É o contratante do seguro tem menos qualidade da informação, conhece menos o que está contratando do que a seguradora. Então, é assimétrico. Alguém conhece mais, alguém conhece menos. Então, a resolução tenta e traz a ideia de equalizar isso e fazer com que essa relação seja mais simétrica, mais paritária, mais igualitária entre seguradores e produtores segurados. A partir daí, espera-se o aumento gradual da confiança e da adesão ao seguro rural por parte dos produtores, o que levará ao aumento da resiliência da atividade, especialmente no contexto dos eventuais
eventos climáticos extremos. Então, o objetivo é fazer com que o produtor entenda o que está contratando, efetivamente o que ele está segurando, que aquele investimento em seguro é muito bom para ele colocar esse custo dentro da sua produção e, num evento climático extremo, numa situação de necessidade, ele poder fazer valer o seu direito ser indenizado e não sofrer tantos prejuízos com as perdas. Então, era só para chamar a atenção disso, isso começou a valer e, a partir de agora, vai ser implantado e a tendência é que, a partir de agora, as apólices de seguro, o seguro rural, tenha mais clareza e possa vir a suprir essa necessidade tão grande do mercado. Agora a gente pode voltar para a nossa apresentação. Então, a partir do que eu trouxe, a resolução padroniza condições contratuais para os seguros de soja, milho e trigo especialmente. Ela trata especificamente dessas culturas e tem início agora em setembro de 2025. Como destaques, cláusulas contratuais de referência com maior transparência, como eu acabei de dizer, ou seja, mais equalizados, mais equânimes, mais iguais, são mais transparentes. Preferência de análise de subvenção no sistema REP, que é o sistema interno que faz a análise de risco. Um alinhamento com a futura Lei 15.040 de 2024, que entra em vigor em dezembro de 2025, como nós mostramos para você. E a obrigatoriedade de critérios ESG nos produtos de seguro. O que é ESG? Ambiente, social e governança. Ou seja, tanto as seguradoras como os produtores terão que demonstrar que estão no caminho de melhorar as suas práticas ambientais, sua interface social, o impacto que a atividade tem na comunidade e a governança, ou seja, a administração adequada, segura e correta destes ativos. Como se você viu o vídeo passado, né, Pedro? Nós fizemos uma análise de uma organização criminosa que está sendo investigada por ter colocado os seus tentáculos no agronegócio, especialmente no ramo de combustíveis, usinas de álcool, cana, açúcar. Então veja só como é importante a governança, como é importante saber de onde vem o recurso, para onde vai esse recurso, o follow the money, né? Faça o track do dinheiro para você ver se efetivamente o dinheiro é lícito, se as práticas de governabilidade estão sendo aplicadas. Então, isso, para um mercado de seguro que vem sofrendo tantas perdas, e diminuição de cobertura e tanta instabilidade, é muito importante ter governança. E essas mudanças visam corrigir assimetrias, dar previsibilidade ao mercado e ampliar a atratividade do seguro rural. É o que se espera com uma nova normativa, com a modernização do setor. Entenderam até aqui? Mas será que isso acontece só aqui no nosso maravilhoso Brasil? Eu posso dizer para você que não. Recentemente eu li uma matéria da Forbes e eu mandei para o Pedro, falei, Pedro, guarda essa matéria, que essa matéria é extremamente importante e nós vamos tratar dela em algum momento. Como chegou a vigência da resolução SUSEP, está na iminência da nova lei de seguros, é a hora da gente tratar dessa questão. A matéria da Forbes mostra que o problema é mundial. Apenas 20 a 30% dos produtores europeus estão cobertos por seguros contra riscos climáticos. Seguradoras têm evitado áreas de alto risco e o setor público tem sido obrigado a absorver cada vez mais os prejuízos. Veja só, quando a gente pensa que é só no Brasil que o governo paga a conta do particular, que o Plano Safra, a gente viu vários comentários, e a gente respeita, apesar de discordar, de que o Plano Safra é um dinheiro público dado a grandes produtores, a empresas que teriam recursos, e que quando eles perdem no risco da sua atividade, eles vêm buscar no governo o seu amparo. Veja que isso não acontece só no Brasil. Porque a atividade agropecuária ela é de risco no mundo todo. Em todo lugar há uma empresa a céu aberto, com plantação agrícola e com criação de animais, sujeita a clima, sujeita a fatores econômicos, guerra, tarifaço. É um setor extremamente vulnerável. Até porque uma coisa é você produzir um par de tênis. Pode ser que ele fique fora de moda, né, Pedro? Só que o par de tênis está ali, ele pode ficar dentro da caixa por um tempo. Está dentro de um teto, está dentro de um estoque. Agora, e aquela manga, aquela uva, aquele morango, aquela cana-de-açúcar
Se ela não for colhida, se ela não for cortada, se ela não for processada, se ele não for entregue no momento que ele está pronto, vai apodrecer. Veja a questão dos peixes, que foram para os Estados Unidos, voltaram, né? Então, isso é importante a gente levar em consideração. A atividade do produtor rural ela é muito vulnerável, então há necessidade de se garantir que o sistema funcione. Porque quais são os riscos identificados, como você está vendo aqui? Redução de oferta e elevação dos preços dos alimentos. Isso impacta o mundo como um todo. Comida mais cara, menos gente com acesso à comida, o seu dinheiro, o seu salário e aquilo que você ganha não acompanha o aumento do preço dos alimentos, menor qualidade de vida. Contágio financeiro, inadimplência em cadeias afetando bancos e seguradoras. Olha só, nós fizemos um vídeo recentemente, inclusive que foi muito bem aceito, mais de 82 mil visualizações, falando sobre o impacto da inadimplência no Banco do Brasil e como isso efetivamente reflete no valor das ações do banco, na sua credibilidade e na sua performance. Está aqui, está provado em nível mundial. Falta de cobertura mínima compromete a resiliência da produção global. E se tem algo que pode transformar o mundo em algo mais caótico do que nós já estamos vendo, é instabilidade alimentar. Uma população com fome, veja o que está acontecendo na faixa de Gaza, veja o que acontece na África, veja o que está acontecendo na Ucrânia. Uma população sem comida, uma população sem estabilidade alimentar é uma população em risco de vida. Então, para o mundo, a falta de cobertura mínima e o produtor rural menos afim, menos preparado e com apetite de produzir, gera uma reação em cadeia que impacta todos os seres humanos do planeta. É isso que a Forbes traz e é isso que a gente conclui. O sistema alimentar pode ser fonte de instabilidade macroeconômica, algo ainda pouco compreendido pelos formuladores de política. Ou seja, cada vez mais é importante que os governos, os governantes, os políticos em nível mundial se atentem para isso e tratem isso com a seriedade, com a obrigatoriedade que sempre se fez e agora, uma população que cresce, com uma estimativa de 10 bilhões de pessoas em 2050, estabilidade alimentar é o maior desafio da economia mundial. E isso nós precisamos ficar atentos. Então, no curto, médio e longo prazo, quais são as propostas e a análise conjuntural? Em curto prazo, recomposição orçamentária urgente do Programa de Subvenções do Seguro Rural para a safra 25-26, ou seja, esse corte de recursos orçamentários precisa ser revisto, esse recurso precisa voltar, até para dar efetividade a essa nova resolução, adotando-se plenamente as suas regras pelas seguradoras e criação de cláusulas de salvaguarda jurídica para produtores em contratos de seguro. No médio prazo, aprovação e regulamentação da Lei 15.040/2024, então ela começa a valer em dezembro de 2025, fatalmente vai precisar de uma regulamentação, regulamento, portarias, resoluções que efetivamente façam com que a lei venha até os contratos de forma correta, adequada, e os contratos fiquem simétricos e mais inteligíveis. Ampliação do escopo do PSR para mais culturas e regiões, ou seja, maior subsídio para seguro de mais culturas e mais regiões no Brasil. E a consolidação de um Fundo Nacional de Catástrofes, com participação privada. É algo que está sendo estudado, o governo colocar um dinheiro e os produtores fazerem a adesão a isso e ter-se um fundo que possa fazer frente a catástrofes climáticas, como é a questão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde está se discutindo a utilização do fundo do petróleo pré-sal para alongamento e prorrogação das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Isso saiu essa semana também e nós vamos tratar disso e vamos trazer para você, povo gaúcho, uma análise sobre isso. Não trouxemos ainda porque está em discussão, então nós estamos observando o que vai acontecer e assim que tiver um panorama mais claro, a gente vai trazer. E no longo prazo, uma integração de dados climáticos e financeiros com inteligência artificial para a gestão de risco rural. Isso é preponderante. Com inteligência artificial, dados,
macrodados, cruzamento desses dados, é mais fácil ter previsibilidade, é mais fácil que isso efetivamente induz as seguradoras a ter uma análise melhor e o produtor ter mais acesso ao seguro. Isso é importante dizer que cada vez mais a inteligência artificial está no campo e não há mais como se afastar disso. Educação técnica e jurídica sobre seguro rural para advogados e produtores. Isso é preponderante. Você que é advogado, assim como nós, temos que nos qualificar cada vez mais em seguro, em safra mais segura, como a gente faz com o nosso programa, o nosso método Roma, o nosso programa de formação e transformação do produtor rural no empresário rural. Inclusive, tivemos uma aula, Pedro, com a professora Flávia Trentini, que é professora também do Dr. Pedro Rocha, nosso sócio, na USP. Nós tivemos uma aula com ela na semana passada, na quinta-feira, na volta da pós-graduação, e ela fez uma aula maravilhosa e uma defende a mesma tese de que todo produtor rural é um empresário rural, assim como nós defendemos. Então, validamos com uma das maiores autoridades em direito agrário a nossa explanação, a nossa forma de enxergar o rural, o agro brasileiro, como todo produtor rural é um empresário rural e todo empresário deve fazer uma gestão de acordo para ter bons resultados e minimizar os seus riscos. Por isso que a gente convida você a conhecer o nosso programa. E uma estratégia nacional de mitigação de riscos agroclimáticos com inclusão securitária como política de Estado. Outro dado interessante é que, a partir de inteligência artificial, análises climáticas, já se está aventando a possibilidade de se incluir em tempo real, Pedro, no ZARC, que é o Zonamento Ambiental de Risco Climático no Brasil, informações de clima atualizadas, ou seja, no ZARC existe aquela previsão de que naquela região se tem que plantar naquela janela de oportunidade. Só que dependendo de El Niño, dependendo de Laninha, dependendo de condições climáticas, isso pode mudar de ano a ano, de safra a safra, e isso não é contemplado. Existe essa possibilidade, nós estamos acompanhando isso também, e assim que tivermos mais informações, faremos um conteúdo só sobre isso. Então, em fechamento, em conclusão, entender o seguro rural é essencial porque protege o produtor contra perdas catastróficas, garante maior resiliência financeira frente ao risco climático, fortalece a posição em negociações com bancos e seguradoras, permite ao advogado do agro estruturar contratos sólidos e prevenir litígios, gera autoridade para atuar em um nicho estratégico e crescente, transforma a relação entre campo e direito em um verdadeiro diferencial competitivo. Você, produtor rural, você, produtora rural, está entendendo que é difícil contratar seguro e que todo mundo está querendo melhorar essa situação. E você, advogado, advogada que queira atuar nesse setor, sabe que tem um campo extremamente fértil para trabalhar, mas que é extremamente complicado, extremamente complexo e que demanda muito estudo. E nós estamos aqui para ajudar tanto você, produtor, tanto você, produtora, quanto você, advogado, advogada, e todas as pessoas que atuam no agro ou que tenham interesse em conhecer mais desse mundo maravilhoso do agronegócio brasileiro e mundial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica aqui a nossa mensagem final. Gostaria de reforçar o nosso pedido para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, ative o sininho para receber novos conteúdos e, nos seus comentários, se puder, nos dê sugestões, né, Pedro, de temas que a nossa audiência gostaria de ouvir, que, afinal, esse canal é feito por nós, mas é para você e é você que realmente importa. Correto? Correto. Muito obrigado, espero vê-lo na próxima. Até logo.